Desde os primeiros murmúrios da civilização, a humanidade tem se agarrado a uma promessa, a uma memória ancestral de um lugar perfeito, uma terra de deleite e abundância inesgotável, o Jardim do Éden. Não é apenas uma metáfora teológica. Para milhões foi o berço físico da raça humana, um ponto geográfico real, plantado pelo próprio Criador. Por séculos, historiadores, arqueólogos e teólogos têm vasculhado o mapa do Oriente Médio, buscando rastros, tentando decifrar as coordenadas divinas deixadas no livro de Gênesis. Mas o Éden permanece elusivo, um fantasma geográfico. Por que, se ele existiu de fato, não conseguimos localizá-lo? A resposta, surpreendentemente, pode não estar em um erro de tradução ou em uma interpretação alegórica, mas sim em uma tragédia geográfica de proporções cataclísmicas que ocorreu há milhares de anos. Um evento de inundação massiva que reconfigurou a face da Terra e literalmente engoliu o paraíso. A narrativa bíblica no livro de Gênesis, capítulo 2, é surpreendentemente detalhada ao descrever a localização do Éden, fornecendo o que parecem ser coordenadas geográficas precisas. Este único rio que nascia no Éden e irrigava o jardim era a fonte de toda a vida aquática daquele ecossistema perfeito. Depois de cumprir seu propósito, ele se bifurcava em 4 cabeceiras distintas, ou rios principais. Os nomes desses rios são cruciais para a nossa investigação: Pishon, Gihon, Tigre e Eufrates. 2 desses nomes, o Tigre e o Eufrates, são inequivocamente identificáveis e formam o coração da Mesopotâmia, a terra entre rios, o berço das civilizações sumérias e acádias. Eles nascem nas montanhas da Anatólia, atual Turquia, e fluem através do Iraque moderno, convergindo eventualmente para formar o Shatt al-Arab antes de desembocar no Golfo Pérsico. Esta conexão geográfica nos força a fixar a localização do Éden em algum lugar dentro ou muito próximo à região da Mesopotâmia. No entanto, a identificação dos outros 2 rios, o Pishon e o Gihon, é onde o mistério se aprofunda e a geografia moderna falha em fornecer respostas claras. A Vilá é frequentemente associada a regiões ricas em minerais, possivelmente na Península Arábica. Cuxi, em muitas interpretações posteriores, refere-se a Núbia ou Etiópia, na África, o que cria um paradoxo geográfico insolúvel. Como pode um único rio dar origem a afluentes que fluem para a Mesopotâmia e simultaneamente para a África ou a Península Arábica, a milhares de quilômetros de distância? É aqui que a ciência da paleogeografia e a geologia entram em cena, sugerindo que a descrição bíblica é um retrato fiel de uma paisagem que simplesmente não existe mais. Devemos abandonar a ideia de que a paisagem do Éden descrita em Gênesis é idêntica à paisagem que vemos hoje. O relato bíblico, se for um registro histórico, descreve o mundo antes de um evento de reconfiguração massiva, talvez o dilúvio universal, ou, mais pertinentemente para a nossa hipótese, antes das grandes inundações pós-glaciais que transformaram o Oriente Médio. 000 anos. Durante o LGM, vastas quantidades de água do planeta estavam aprisionadas em gigantescas calotas de gelo que cobriam grande parte da América do Norte e da Eurásia. O resultado direto desse aprisionamento hídrico foi uma queda dramática e global do nível do mar, que chegou a ser cerca de 120 a 130 metros mais baixo do que é hoje. Imagine o mapa mundi drasticamente alterado. E o ponto focal dessa transformação é o Golfo Pérsico, que se estende por mais de 900 quilômetros de extensão, mas é relativamente raso, com profundidades médias de apenas 50 metros. Quando o nível do mar caiu 120 metros, o Golfo Pérsico simplesmente desapareceu. O que conhecemos hoje como Golfo Pérsico era, na verdade, um vale seco e extenso, uma vasta depressão topográfica que se estendia da foz atual do Shatt al-Arab até o Estreito de Hormuz. Este vale, conhecido pelos paleoclimatologistas como o Vale do Shatt al-Arab, ou o Golfo Pérsico Seco, era uma bacia fértil e bem irrigada. Os rios Tigre e Eufrates, juntamente com os rios Karun e Karké, que fluem do Irã,
não desaguavam no mar. Eles convergiam neste vale profundo para formar um único e majestoso rio. Um super-rio que serpenteava em direção ao Oceano Índico, através do Estreito de Hormuz. Este super-rio, alimentado por 4 grandes afluentes, era o centro de um dos maiores oásis do planeta, um refúgio de vida em meio a um mundo glacial e seco. É neste contexto geográfico, durante o período em que o Golfo Pérsico era um vale fluvial habitável, que a hipótese do Éden submerso ganha força científica. Se o Jardim do Éden estivesse localizado neste vale baixo e exuberante, regado por este único super-rio que se formava pela confluência dos 4 braços, a descrição bíblica em Gênesis faria um sentido geográfico perfeito. O rio que saía do Éden seria este único curso d'água principal que seguia para o mar, e as 4 cabeceiras seriam os rios que o formavam: o Tigre, o Eufrates e os misteriosos Pishon e Gihon. A dificuldade em identificar o Pishon e o Gihon hoje residiria no fato de que esses nomes se referiam a cursos d'água, ou a regiões que foram completamente apagadas pela subsequente catástrofe marítima. O Pishon, que rodeava Havilá, poderia ter sido um rio que fluía das montanhas da Arábia, hoje extinto ou reconfigurado. O Gihon, que rodeava Cuxi, poderia ter sido o rio Karun, ou um afluente do Golfo que hoje está submerso. E o nome Cuxi poderia designar uma região costeira antiga, hoje irreconhecível, e não a Etiópia distante. A chave para a tragédia do Éden não é, portanto, a sua localização inicial, mas o que aconteceu depois, quando o clima da Terra começou a aquecer de forma irreversível. 000 anos, o planeta começou a sair da era do gelo. O gelo polar e continental começou a derreter em uma escala e velocidade que a humanidade moderna teme imitar. Este processo de degelo não foi gradual e constante. Foi marcado por pulsos de degelo maciços e rápidos, eventos conhecidos como meltwater pulses. 500 anos atrás. Durante esses pulsos, a taxa de aumento do nível do mar podia atingir picos de vários metros por século. Para um vale como o do Golfo Pérsico, que era uma depressão relativamente plana, esse aumento rápido do nível do mar teria sido uma inundação catastrófica e inexorável. Imagine a cena. O mar, que antes estava a centenas de quilômetros de distância, começa a avançar. Não como uma maré lenta, mas como uma invasão constante e rápida, engolindo quilômetros de terra a cada ano. Água salgada, implacável, preenche o vale. O oásis do Éden, se estivesse situado na parte central ou sul deste vale, teria sido submerso em um período de tempo relativamente curto, talvez apenas alguns séculos, de forma que as comunidades que ali viviam teriam sido forçadas a migrar para as terras altas circundantes, as atuais planícies da Mesopotâmia, Irã e Arábia. 0 anos atrás, o Golfo Pérsico atingiu a sua configuração moderna, estando completamente preenchido e com o nível do mar estabilizado. A paisagem que Gênesis descreve, com o seu sistema fluvial único, havia sido apagada da geografia física, tornando-se um leito marinho. A tragédia do Éden é, portanto, uma tragédia geológica. O paraíso não foi apenas perdido pela desobediência, ele foi perdido para o oceano, escondido sob 50 metros de água salgada e sedimentos marinhos. A impossibilidade de encontrar o Pishon e o Gihon hoje não é um erro textual, mas sim uma prova da magnitude da mudança ambiental que ocorreu. Os rios que restaram, o Tigre e o Eufrates, são os únicos sobreviventes de um sistema hídrico que foi irrevogavelmente alterado. A memória daquela terra fértil e submersa, daquele oásis que existiu antes do mar avançar, poderia ter sido preservada nas tradições orais das primeiras civilizações mesopotâmicas. Esta hipótese não só resolve o paradoxo geográfico, mas também oferece uma nova perspectiva sobre a narrativa da expulsão. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, eles foram colocados a leste do Éden, e querubins foram postos para guardar o caminho da árvore da vida. Se o Éden estava no vale que hoje é o Golfo, a expulsão os teria levado para as terras altas da Suméria ou da Pérsia. Eles poderiam ter vivido o resto de suas vidas observando, de longe, o lento e terrível avanço do mar,
que gradualmente engolia o lugar de onde haviam sido banidos. O jardim não foi destruído imediatamente pelo fogo divino, mas sim pela lenta e inevitável força da natureza pós-glacial, um testemunho silencioso da vulnerabilidade do mundo físico. A ciência moderna tem fornecido evidências cada vez mais robustas que apoiam a existência de assentamentos humanos sofisticados neste vale, submerso antes da inundação. 000 anos atrás. Arqueólogos como Jeffrey Rose têm teorizado que este oásis, que era um refúgio climático, pode ter servido como um centro de dispersão para as primeiras populações humanas que migraram para a Suméria e para a Península Arábica. Essa civilização pré-suméria, que floresceu no Vale do Golfo, teria sido a primeira a experimentar o cataclismo da inundação. A memória cultural deste evento, de uma terra paradisíaca que foi tomada pela água, teria sido transmitida e, eventualmente, incorporada nas narrativas fundadoras de povos como os sumérios, que mais tarde desenvolveram os mitos do dilúvio, como a epopeia de Gilgamesh. Embora o dilúvio bíblico seja um evento de escala global, as lendas mesopotâmicas sobre grandes inundações locais que aniquilaram a vida em vastas regiões carregam o eco inegável do avanço do Golfo. O Éden, nesse sentido, torna-se a primeira Atlantis, um paraíso perdido não por desobediência humana imediata, mas pelas forças implacáveis do ciclo glacial do planeta. A implicação teológica é profunda. Se o Éden foi um lugar físico que desapareceu devido a um fenômeno natural, isso não diminui a sua importância espiritual, mas a âncora na realidade histórica. O relato de Gênesis deixa de ser uma fábula desconectada da Terra e passa a ser um registro de uma paisagem antiga, um mapa de um mundo que se perdeu. A busca pelo Éden, portanto, não é uma busca por uma localização que sobreviveu intacta, mas por vestígios arqueológicos de uma civilização que testemunhou o fim do paraíso. O Tigre e o Eufrates ainda fluem, mas sua jornada final é diferente. Eles agora desaguam em um mar que ocupa o lugar onde antes era a nascente da vida. O Pichon e o Gihon, esses nomes misteriosos, são agora apenas correntes submersas de água doce que se misturam ao sal do Golfo, testemunhas silenciosas de uma terra que foi, mas não é mais. A tragédia do Jardim do Éden é a tragédia da impermanência, um lembrete de que mesmo os locais mais sagrados podem ser transformados em mito e memória pelas forças geológicas do tempo profundo. A ciência e a fé convergem para sugerir que o paraíso existe, mas ele está selado, não por uma espada flamejante, mas por uma imensa coluna de água. A busca pelo Éden se torna, assim, uma jornada de compreensão, de aceitação de que a Terra é um organismo vivo, cujas transformações podem apagar até mesmo a memória de seu próprio berço. E ao olharmos para o Golfo Pérsico, para as águas azuis que cobrem o antigo vale, talvez possamos ouvir o eco distante daquele rio que saía do Éden para regar o jardim. Um rio que continua a fluir, agora sob o véu do mar, esperando que a arqueologia subaquática revele os últimos segredos do paraíso perdido. A história do Éden é a história de um mundo que se afogou, deixando-nos apenas a nostalgia de um jardim que a natureza, em seu ciclo infinito de destruição e renovação, reivindicou para si. E essa é a verdadeira tragédia geográfica que fez o Éden desaparecer do mapa, mas não da memória da humanidade.